Amém? Mais um ano se inicia e todos nós continuamos necessitando de paz para viver. E de forma muito simples e bem objetiva, como é a ação do nosso Deus e como é a sua palavra, eu vim aqui para profetizar paz sobre a sua vida e sobre o seu lar. Os dias que teremos que viver durante todo esse ano, as lutas que surgirão, os gigantes que se levantarão, os mares revoltos que teremos que enfrentar, enfrentaremos todos eles na paz do Senhor. Você diz amém? E a grande verdade é que não é uma religião que proporciona essa paz para mim e para você. Somente o Senhor pode fazer isso. Preste atenção, eu gosto muito dessas canções. E essa bela canção que ouvimos, ela diz assim: todos procuram paz, só que alguns buscam em vão. E aí ele diz uma coisa que estava indo para Piranhas, estava ouvindo com Carlinha, com o Pedrinho, minha família dentro do carro, e Pedrinho disse assim: pai, a gente aprende a música, a gente conhece a música, a gente enjoa a música, que o senhor ouve demais. Deus fala assim comigo. E eu parei para pensar, porque ele diz assim, ó, na segunda parte da canção ele diz: eu posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não pode ser feliz. Será que há uma pretensão nessa afirmação? Será que seria maldade afirmar isso? Eu vou dizer que você não pode ser feliz? De forma alguma. Porque a verdade implícita na canção é que só Jesus pode nos dar essa felicidade e essa paz. E mais ninguém. Absolutamente ninguém. A paz com a qual o Senhor nos conserva é poderosa para aquietar a minha e a sua alma e o nosso espírito, e principalmente em meio às lutas. Diga assim comigo: paz. Fala mais forte, diga: paz não é ausência de dificuldades. Porque quem está ausente das dificuldades da vida? Quem está isento das dificuldades da vida? Nem eu, nem você. Mas eu vim aqui nessa noite para profetizar essa paz sobre a sua vida. Para profetizar essa paz sobre o seu lar. A paz que o mundo oferece depende das coisas que o mundo tem para dar. A paz que muitos disseram sentir no Natal foi por causa da ceia. E às vezes, infelizmente, em algumas famílias não se falam durante o ano todo, mas no Natal, como um passe de mágica, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente precisa viver essa paz e essa realidade todos os dias do ano na presença de Deus. A paz que o mundo oferece depende das coisas que o mundo tem para dar, mas a paz de Deus depende única e exclusivamente de desfrutar de um relacionamento adequado com Ele. Está em plena comunhão. O que é que diz Romanos 5:1? Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. E Filipenses 4:6 vai dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu só poderei, você só poderá desfrutar da paz de Deus se, como diz Romanos 5:1, você estiver em paz com Deus. Por meio de quem? Da religião? Não. De algum pastor? Muito menos. De alguma igreja? De forma nenhuma. Romanos 5:1. Todo mundo quer paz, mas procura em vão. Todo mundo precisa de paz, mas procuram de forma equivocada. Somente justificados pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai eterno só me conservará em perfeita paz se primeiro eu estiver em paz com Ele. Como é que está a sua vida com Deus? Ter paz com Deus implica em viver na presença dEle, ser religado a Ele por meio de Cristo. E todo aquele que vive na presença de Deus, todo aquele que não se importa em conhecer e muito menos obedecer à vontade de Deus, não pode desfrutar dessa paz. É por isso que Paulo César, do grupo Logos, diz isso: vou dizer
que você não pode ser feliz se não estiver na presença de Deus. E por favor, não confunda as coisas. Não é religião, é vida com Deus, é relacionamento com Deus. E tem respaldo bíblico para isso? Tem, vou lhe mostrar. Isaías 48, verso 22, a palavra vai dizer assim: não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Porque essa paz só Jesus pode dar. O que é que Jesus disse? Deixo-vos a paz. Paulo, Filipenses 4, vai dizer a paz de Deus. E Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como um celebration da vida, um forrozão da vida, uma noitada da vida, uma sensação, um ópio, um anestesiamento, uma sensação de paz. Passa rápido. Agora a paz de Deus, nos momentos mais adversos da vida, a gente comprova o poder e a veracidade dela. Nos momentos mais difíceis. No mundo, a paz é algo que as pessoas se esforçam para ter e não conseguem. Enquanto para quem está em Cristo, a paz é uma dádiva. Que o ambiente da sua casa não se transtorne. Quando falta paz, às vezes uma coisa insignificante se torna um dilúvio dentro de casa. Quando as relações estão estremecidas, uma palavra dita na forma errada, no momento errado, ao invés de pedir perdão e resolver, se torna um problemão. Esse ano que passou, a gente viu a importância das famílias. Sim ou não? A gente viu a importância de ter um casamento ajustado. Quem não estava, infelizmente, aumentou muito o número de divórcios. Que essa paz domine o seu lar. Que essa paz domine a sua mente. Que essa paz domine o seu coração. Porque é isso que Paulo diz. A paz de Cristo guarda o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz é tão preciosa. Essa paz é tão singular. Essa paz é tão divina, que mesmo a mente mais engenhosa, o ser humano mais habilidoso, não teria possibilidade alguma de inventá-la, de produzi-la, de encontrá-la. Você só pode receber ela da parte de Deus. E quem pode te dar, está aqui nessa noite. E você que está em casa, recebendo essa palavra, essa paz pode invadir a sua vida hoje. Isso porque ela está absoluta e inteiramente mais além de toda a capacidade do ser humano de obtê-la por si mesmo. É por isso que Paulo César diz: você está procurando de forma errada, e lhe digo, não vai encontrar. Eu vim aqui lhe dizer duas verdades, e a primeira é essa. Diga comigo: paz. Fale mais forte, diga: paz só em Jesus. E mais ninguém. O que é que nos aguarda nesses próximos dias? Não sabemos, mas o Senhor sabe. Porque Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lembra de Isaías 9, verso 6? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, e Ele é o dono dessa paz. Você tem Ele como Senhor da sua vida? Você vai passar todos os dias desse ano na paz do Senhor. Ela vai acalmar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém? Qual a diferença da paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é escapista, irmãos. Ou seja, é uma paz que surge somente quando a gente evita problemas, ou quando nos negamos a enfrentar. E não é isso que Jesus nos ensina. Não é a atitude que Jesus nos encoraja a ter diante da vida. No mundo tereis, mas encare ela de frente. De frente. Qual é a realidade da minha vida? Eu vou viver e enfrentar na paz do Senhor. Vou. Porque paz não é a ausência de conflitos. É muito pelo contrário. Eu posso descansar no meu barquinho quando ele está passando por uma tempestade.
Sabe por que muitos não encontram essa paz? Porque muitos vivem de acordo com o que podem ver. Muitos dependem do que é externo para ter alguma sensação de paz. Mas quem recebe a paz de Deus por meio de Cristo, vive pela fé. Tem a sua visão não nas coisas terrenas, mas nas coisas eternas. E por causa do seu relacionamento com Deus, é que ele e ela pode desfrutar dessa paz. Do que eu preciso para viver essa paz? Do que eu preciso para que essa paz me domine? Eu preciso aprender cabalmente que essa paz é de Deus. E que o único que pode me dar é Jesus. Isaías 26, verso 3 e 4 diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele que tem o seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Você crê assim? Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida. Deus vai te conservar em paz, porque Ele é fiel. Você tem essa paz na sua vida? Não sei se você lembra de Lucas capítulo 10. Mas eu tenho esse texto gravado na minha mente e no meu coração. E todas as vezes que eu vou fazer uma visita, eu faço menção a esse texto. Porque Lucas capítulo 10, verso 5, Jesus está mandando os discípulos irem pregar a palavra. E a orientação de Jesus é a seguinte: Lucas 10, verso 5 está escrito: quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro que a paz esteja nessa casa. Aí olha o que Jesus diz, verso 6: se houver um filho da paz, ela fica. Se não houver um filho da paz, ela volta. Como é que o Senhor nos chama? Ele nos chama de filhos da paz. Você tem a paz de Deus sobre a sua vida? Tem mesmo, irmão? Vamos ver se você tem. Porque o filho da paz, o que tem a paz de Deus sobre a sua vida, ele é um pacificador por onde ele passa. E sempre que digo isso, falo no contexto de igreja, de família, de trabalho, de escola, de faculdade, onde eu e você, enquanto seres humanos, travamos e desenvolvemos relacionamentos. E se eu e você somos filhos da paz, escute, o meu e o seu procedimento tem que ser puro, pacífico, moderado, tratável, amável, compreensível, misericordioso, imparcial e sincero. E o primeiro exercício é dentro de casa. Somos ponto de equilíbrio ou de desequilíbrio? Eu agrego ou desagrego? Eu ajunto ou espalho? No ambiente de trabalho, você cessa as contendas ou bota mais combustível? Você quer essa paz, então você tem que ser um filho da paz. Por onde você passar, você tem que espalhar essa paz. Esse tem que ser o teu rastro. Porque da mesma forma que você profetiza a paz, e se não houver um filho da paz, ela volta. Por onde você espalhar contenda, ela vai voltar para você. Então é melhor que o meu e o seu rastro seja de bênção. O nosso relacionamento pessoal uns com os outros é indispensável para todos nós. Mas eu e você sabemos que se relacionar não é uma tarefa fácil. Mas é bíblico. Eu e você temos que ser filhos da paz. Lembra de Paulo? Romanos capítulo 12, verso 18. Façam tudo o que você puder para ter paz com aqueles que você gosta. É assim? Para ter paz só com as tuas famílias. Romanos 12, 18. Façam tudo o que você puder para ter paz com todos. Que essa seja a sua marca em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer trabalhar com você. As pessoas vão querer estar onde você está. As pessoas vão querer estar perto de você, porque você agrega, você não desagrega. Sabe o que você faz com o seu procedimento? Você acaba com as contendas.
Você lembra? Deixa eu ler para você. Olha como deve ser o procedimento de alguém que é filho da paz. Provérbios 15, verso 1, 2 e 23, diz assim, ó: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Verso 2: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a insensatez. E o verso 23 de Provérbios 15 diz: da resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom falar, dar um conselho na hora certa. Alguém que é guiado pelo Espírito, e ele ouve o Espírito com facilidade. Silêncio, não fale nada, você resolve isso depois. Porque a nossa humanidade, em determinadas situações, às vezes quer nos fazer agir pelo ímpeto. Cuidado, às vezes é bom silenciar, para que a paz não seja comprometida dentro de casa, para que a noite de sono não seja perdida, e que não seja algo mecânico dizer que a paz esteja nessa casa, mas que você, como filho da paz, promova essa paz dentro da tua casa. Um ambiente propício para teus filhos crescerem, o melhor lugar do mundo, que você deseja voltar depois de um dia extremamente cansativo de trabalho. Filhos da paz. Chamo sua atenção para o verso 2. Ele vai dizer: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo derrama a insensatez. Em nosso procedimento, a gente deve ser moderado, porque a minha e a sua resposta, a minha e a sua ação e reação vai conturbar ou vai acalmar. É o que a Bíblia diz. E como fala o verso 2, aquele que tem sabedoria é conhecido pelo falar. Da mesma forma, o tolo. Agora só tem uma grande diferença. A fala do tolo se mostra sempre inútil. E em seu pior aspecto ela é destrutiva. Cuidado com esses. Cuidado. A sua boca, a minha boca tem que ser fonte de bênção. Se eu tenho uma bênção do eterno, o que sair da minha boca, pelo meu proceder, pelo meu agir e reagir, eu tenho que construir, não destruir. Porque eu sou filho da paz. Paulo orientou aos Colossenses no capítulo 4, verso 6, dizendo assim: o seu falar, Colossenses 4, 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Ô irmão, é maravilhoso estar com alguém que a gente conversa e a conversa traz coisas produtivas, é ou não é? É ou não é? Não fique envergonhado não, irmão, de cortar aquela pessoa que só fala, que é falador mesmo. Não fique de jeito nenhum, corte. Não empreste os seus ouvidos para o insensato derramar insensatez nele. Não empreste. Porque você é um filho da paz. Se de fato nós somos. Provérbios capítulo 20, verso 3, vai dizer assim, está escrito: é uma honra dar fim a contendas, mas o insensato se envolve nelas. Que Deus te dê graça. Na tua casa, quando tiver um problema, você com sabedoria e discernimento, você resolva em nome de Jesus. Lá no teu trabalho, um falando mal do outro por trás, que você possa com sabedoria pôr fim a isso. Porque a Bíblia diz em Provérbios 20, verso 3, que é uma honra pôr fim nas contendas, mas o insensato cria elas, se envolve com elas. A gente quer paz, todo mundo precisa de paz, mas seja você um filho da paz, em nome de Jesus, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus colegas de trabalho, em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que é honroso evitar, se desviar da confusão, mas o tolo se mete e cada vez mais se envolve, porque Provérbios vai falar que quem muito fala, muito erra. E quando a gente fala demais,
o pecado está sempre à porta. Em nome de Jesus, deixa o Espírito dar direção para a sua vida e para a sua casa. Eu disse que queria lhe falar sobre duas verdades nessa noite, de forma bem objetiva. Primeiro, diga comigo de novo: paz só em Jesus. Amém? Mas você é um filho da paz. Por onde passar, você vai levar ela. E a segunda verdade que eu quero te dizer, diga assim comigo: vida eterna. Fale mais forte, que a vida eterna só Jesus pode nos dar. Abra aí o Evangelho de João, capítulo 17. Oração sacerdotal feita por Jesus, por Ele, pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer nele. Jesus vai definir aí o que é a vida eterna. Jesus vai nos ensinar como se obter a vida eterna. João capítulo 17, verso de número 3. Essa é a segunda verdade que quero compartilhar com você, e com ela iremos encerrar essa mensagem. João capítulo 17, verso de número 3. Quem achou, diz amém aí, irmão. Esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviastes. Como é que eu posso desfrutar da vida eterna? Como é que qualquer um de nós, qualquer criatura, qualquer ser humano pode desfrutar e gozar dessa vida eterna? A vida eterna, exatamente pelo que Cristo nos ensina nesse texto de João capítulo 17, na tão conhecida oração sacerdotal feita por Cristo, ele diz o seguinte: a vida eterna se obtém pelo conhecimento. É com base nesse texto também que eu sempre digo nesse lugar e sempre vou dizer: a forma mais segura de se conhecer a Deus é pela palavra dele. Amém, irmãos? Amém? As experiências são válidas? Sem dúvida nenhuma. Deus é Deus que se revela comigo e com você. Temos experiências, mas a base do conhecimento de Deus está na palavra dele. E é interessante a colocação do verbo utilizada por Jesus no versículo 3. O verbo que te conheçam aí, eu não sou professor de português não, tá? Eu só pesquisei. Está no presente do subjuntivo, para falar de um conhecimento que não acaba. Jesus está dizendo assim: que a vida eterna, passe a vida toda conhecendo a Deus. E no final dela, sabe o que você vai ouvir? Vinde, benditos de meu Pai, para o gozo que vos foi preparado. Mas para isso é preciso conhecê-lo. Que te conheçam, que passem a vida toda te conhecendo, para no final poder desfrutar da eternidade e adentrar as mansões celestiais. Então entenda: a vida eterna se dá e consiste no autêntico conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus só é possível obtê-lo por meio de Cristo e da palavra dele. Escuta com atenção: ninguém vai desfrutar da vida eterna se não conhecer verdadeiramente a Deus. Aí eu chego numa questão inevitável. Crente, tu lê a tua Bíblia? Tu ama a palavra? Tu se relaciona com ela como? Você tem respeito a essa palavra? Ela é a tua regra de fé e prática. Tu lê ela, não só na igreja. Que conhecimento de Deus você tem construído? Se você não ama a palavra, se você não medita como Deus disse para Josué, dia e noite, o teu conhecimento de Deus pode ser muito certamente superficial. E vida eterna só se obtém, Senhor Jesus, pelo devido conhecimento de Deus. Então, se a experiência da salvação é autêntica,
esse amor a Deus vai me levar a amar a sua palavra e meditar nela de dia e de noite, e não me relacionar com ela de forma superficial. Outra coisa importante de se dizer: esse conhecimento não é uma questão apenas de compreensão intelectual, de forma alguma, de maneira nenhuma. Não é por uma questão de intelectualidade, é um conhecimento prático, é um conhecimento íntimo de Deus. Ele se dá pelo relacionamento diário na pessoa de Cristo, fundamentando essa relação na palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? Entre o pai e o filho há amor mútuo, amor verdadeiro. E somente pelo conhecimento de Deus, qualquer pessoa pode, qualquer uma pode. Porque em Deus não há acepção de pessoas. Mas se alguém se volta para Deus pela palavra e obtém o devido conhecimento dele, qualquer pessoa pode adentrar no mistério do amor divino. E quando conhecemos pela palavra e amamos a Deus, como Jesus disse, ame a Ele acima de qualquer coisa. Com tudo que você é, com tudo que você tem, com todo o seu intelecto, com todas as suas forças, com a essência do seu ser. Se você o conhece dessa forma, você adentra no mistério do amor divino. Em primeiro lugar, você passa pelo conhecimento de Deus a amá-lo verdadeiramente. Se você o ama assim, Ele vai também te amar. E a partir de então, amaremos-nos uns aos outros. Mas tudo tem início no devido conhecimento sobre Deus. A ignorância e as tradições familiares perverteram a caminhada de muita gente. Muito homem foi ensinado que para afirmar a sua masculinidade, ele tinha que pegar uma, pegar outra, tá com uma, tá com outra. Mas o conhecimento de Deus faz com que as coisas velhas passem e tudo seja feito. Aí ele aprende em Deus que o padrão de Deus é a monogamia, um homem e uma mulher. Porque conhecereis e a verdade vos. Tudo isso se dá pelo conhecimento de Deus. Aí quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, pelo conhecimento de Deus. E somente assim qualquer um poderá desfrutar da vida eterna. Que Deus nos ajude. Porque o que é a vida eterna? É conhecer a Deus pessoalmente, e não formalmente, e muito menos religiosamente. Esse é o equívoco cometido por muitos. Conhecer a Deus não consiste em saber apenas algumas coisas sobre Ele. Conhecer a Deus implica em se relacionar pessoal e intimamente por meio do seu Filho, com base na palavra. Ninguém conhecerá a Deus se não for por meio de Jesus. Mas eu amo a Deus, pastor. Eu creio em Deus. Os demônios creem melhor do que muita gente. Tiago 2,19. Os demônios creem que tremem. Tem crente que não conhece a Deus como os demônios conhecem. Que é isso, pastor? É, irmão. Eu falo porque eu conheço, irmão. Os demônios creem e tremem. Volta para tua casa pensando, o ano está apenas começando. Qual o teu conhecimento de Deus? O teu conhecimento de Deus se aplica na tua vida de forma prática o quê? O teu conhecimento de Deus te impede de fazer o quê? O teu conhecimento de Deus traz que consciência para a tua prática de vida? Porque senão, se esse possível conhecimento de Deus não interfere em nada na nossa vida, é religiosidade, irmão. Porque a vida eterna, por meio de Cristo, só será obtida por aqueles que realmente conhecerem a Deus. Como é que Jesus disse? E aí eu encerro aqui, porque o louvor pode subir. Esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Diga assim: só em Jesus. Não, fale mais forte, não me ajude, a voz está indo embora. Diga assim: só em Jesus paz,
e vida eterna. Feche seus olhos.